Saúdo todo o povo da Igreja Presbiteriana de Vila Baronesa. Prazer imenso estar com vocês mais esse domingo, mais essa noite, mais um culto que iremos prestar ao nosso Deus. Então, convido você a curvar a sua cabeça, vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus, pedindo permissão a Ele para adentrarmos ao seu santo templo, que nós possamos ser edificados, que Ele possa ser engrandecido. Baixe sua cabeça, vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa semana que o Senhor nos deu, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor já nos proporcionou nesse domingo, ó Pai. Obrigado pelo estudo que tivemos pela manhã na escola dominical. Muito obrigado, Senhor, pelo momento que estamos tendo agora de nos reunir mais uma vez, ó Pai, mesmo virtualmente. Muito obrigado, Senhor. Quero lhe agradecer pela vida de cada irmão que está aí do outro lado da tela, Senhor. Que eles estejam sendo abençoados também, ó Deus. Que todos nós juntos possamos, ó Pai, cultuá-lo, porque somente o Senhor é digno de ser cultuado, ó Deus. Esteja conosco, ó Deus, queremos lhe pedir, ó Pai, permissão para adentrarmos a Tua presença. Com isso pedimos ao Senhor que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados. Nós sabemos que são muitos, ó Pai, desagradamos o Senhor de diversas maneiras, mas sabemos também que o Senhor nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos pecados, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Abre, ó Senhor, os nossos ouvidos e os nossos corações para tudo que irá acontecer aqui nessa noite, Senhor. Aceita, ó Pai, as nossas orações, aceita os louvores que serão cantados, ó Pai, e fala conosco através da leitura e da explanação da Tua Palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 128, um salmo que fala a respeito do temor de Deus e a felicidade no lar. Salmo que era um cântico de romagem, ou seja, um salmo que ele era cantado à medida que ia sendo lido. Salmo de número 128, 6 versículos, que nos diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Nós vemos aqui o salmista falando que o homem bem-aventurado, ou seja, mais do que alegre, aquele que é abençoado por Deus na esfera pessoal, no versículo 1 e versículo 2, quando ele fala que do homem que anda nos caminhos do Senhor, que do trabalho de suas mãos comerás e serás feliz e tudo te irá bem. Vemos aqui a esfera familiar também desse homem temente a Deus, quando ele fala da esposa no interior da casa e os filhos, será como a videira frutífera e os filhos como o rebento dessa oliveira, da oliveira, a roda de sua mesa. E ele fala, eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor. E numa terceira bênção aqui, ele fala a respeito da esfera nacional. Ó Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Você é uma pessoa bem-aventurada? Você é uma pessoa temente a Deus? O texto diz que toda pessoa que é temente a Deus é bem-aventurado. Então espero que você seja um crente bem-aventurado, um homem ou uma mulher temente a Deus, e que todas essas esferas da sua vida sejam esferas abençoadas, a esfera pessoal, a esfera familiar e a esfera nacional, porque esse é o nosso Deus. Ele nos abençoa desde o íntimo, conosco mesmo, através da nossa família e onde nós vivemos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe realmente você como um homem ou uma mulher temente a Deus, que você possa ser o verdadeiro bem-aventurado. Vou convidar agora o Gedales para vir cantar aqui conosco. Vamos louvar a Deus, como nós sempre fazemos, faz parte da nossa liturgia. Depois de lermos o texto bíblico, o Gedales irá aqui participar conosco, cantando aí 2 cânticos. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Digno é o Cordeiro receber a honra, glória, louvor e adoração. Você que está em casa, louve conosco, adore a esse Deus
tão tremendo, tão maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Digno é o Cordeiro de receber todo o louvor, toda a adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do puro ouro, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, Jesus. Maravilhado, entusiasmado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva.
consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. Oh, morte não pode ter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Sacrifício de amor, o jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. Oh, morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua.
Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Amém. Depois de louvarmos ao nosso Deus com esses dois cânticos, com o nosso conjunto de Edares, eu convido você a curvar sua cabeça mais uma vez para nós orarmos. Convido a Larissa para que venha à frente, para que ela esteja fazendo uma oração de intercessão. Que nessa oração ela esteja intercedendo aí pelos nossos enfermos, pelos nossos familiares que estão acamados, aqueles que perderam o emprego, enfim, colocasse todos os nossos pedidos da nossa igreja na presença do Senhor. É um momento que nós vamos interceder pelos nossos irmãos e por nós também. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Senhor, por este dia que estamos aqui, ó Pai, mesmo separados, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, com o intuito de louvar o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor está cuidando de nós mesmo em casa, Senhor, mesmo em confinamento, Senhor, o Senhor está sempre conosco, ó Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe essas famílias que estão, ó Pai, em casa. Ó Deus, que também aqueles que não estão em casa, Senhor, aqueles que estão na linha de frente nos hospitais, Senhor, abençoe cada uma dessas pessoas, ó Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor venha cuidar também daquelas pessoas que estão com essa doença, Senhor. Ó Deus, não deixe que nada de mal venha acontecer com eles, ó Pai, mas que esteja, Senhor, curando, ó Pai, porque o Senhor pode, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, ó Pai. Não deixe nada de mal acontecer conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você para abrir sua Bíblia mais uma vez, agora no livro de Gênesis, livro do princípio, né? Onde nós vamos ler o capítulo de número 5, que fala a respeito da descendência de Abrão, genealogia de Abrão. Capítulo 5, de 1 a 32, nos diz o seguinte: Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalael. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou Jared, viveu Malalael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu a Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos e andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu.
Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós lhe agradecemos mais uma vez, ó Deus, por todos os atos que já tivemos nesse culto, ó Pai. Momento que tivemos a leitura da palavra, momento que podemos colocar as nossas orações no Teu altar. Momentos, ó Deus, que o Senhor falou conosco através da leitura e também nós podemos louvá-lo com hinos que foram cantados, ó Pai. E agora nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Então eu peço, ó Deus, que o Senhor use o pregador, apesar do pregador, para que ele possa falar da Tua palavra e que o que nós iremos ouvir, ó Pai, venha de encontro às nossas necessidades e venha a cobrir, ó Deus, tudo aquilo, todas as expectativas que nós temos hoje, ó Pai, porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu escolhi esse texto da genealogia de Adão. Às vezes é um dos textos que a gente pula, né, na hora que a gente vai ler a Bíblia, porque afinal de contas é tanto nome bonito aqui que a gente lê, até assim enrosca para falar o nome deles, né? E também a gente fica pensando, mas por que Deus colocou na Bíblia essa questão da genealogia, né? Uma coisa que se torna cansativo de ler. Às vezes as pessoas nem acompanham a leitura, 32 versículos, e se nós pararmos para ver, muitas leituras repetitivas, mudando apenas datas e nomes. Mas todas elas viveu tantos dias, teve filhos e filhas, depois viveu tantos anos depois de ter filhos e filhas e morreu. Com exceção de Enoque, que o texto não fala aqui que ele não morreu, afinal de contas, Enoque foi transladado. Mas por que então será que existe tanta importância na genealogia dentro da Bíblia? Quando nós olhamos, por exemplo, para a genealogia de Jesus, é muito interessante a gente olhar e ver que a linhagem de onde Jesus veio, né, até que ele viesse a nascer. E quando a gente olha para esse texto de Gênesis, falando a respeito da genealogia de Adão, eu acho que é muito importante a gente trabalhar um pouquinho em cima desse texto, pensar a respeito de algumas coisas nesse texto, porque a genealogia ela vai falar sobre o que aconteceu na família desses homens, né? É como se eles estivessem colocando aí como que se Deus estivesse fazendo uma história, mostrando o que aconteceu na vida de cada um de uma forma bem resumida. Talvez se a gente fosse colocar isso nos nossos dias de hoje, é como se você pegasse a sua história da sua família e quisesse contar um pouquinho, em breves palavras, do que aconteceu numa linhagem onde vem desde, por exemplo, de um tataravô até a geração que está viva ainda. Então, eu gostaria que nós tirássemos desse texto, olhando minuciosamente algumas coisas nele, 3 bênçãos que podem ser verificadas na genealogia quando se trata da criação, daquilo que Deus criou. Porque quando nós falamos o texto começa, né, falando que este é o livro da genealogia de Adão, num dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Uma das coisas que a gente precisa enfatizar quando a gente fala a respeito da importância de mostrar essa genealogia e mostrar algumas bênçãos que nós podemos verificar nesse texto, a primeira delas é que a gente vê que o homem foi criado diferente de todas as outras coisas, né, de todos os outros animais. O homem foi criado e nós costumamos dizer que ele é o ápice da criação, né? Foi no momento que depois que Deus tinha criado todas as coisas, ele vai lá e o texto nos narra que ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que mostra que o homem é algo que foi criado com muita importância para Deus, né? Então nós vamos tratar aqui a respeito de 3 bênçãos que podem ser verificadas nessa genealogia. A primeira delas, fica bem claro quando nós lemos todos esses nomes aqui, é a bênção da vida, né? Aqui diz que
começa dizendo, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança. Depois um pouquinho mais para frente, depois que ele fala que gerou 7, viveu Adão ainda 800 anos e teve filhos e filhas. E assim ele vai seguindo com todos os personagens que foram tratados aqui. Por exemplo, Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912, Cainão 840 e assim vai. Então quando a gente vê Deus falando a respeito deles terem vivido todo esse tempo, a gente vê a importância que é a bênção da vida. Quantos anos esse povo todo viveu? Mostra que quando o homem foi criado, a vida para ele a vida é tão importante que nós devemos olhar para ela e tentar fazer relatos aí do que acontece na nossa vida, ou seja, viver a vida com profundidade, olhando para esse texto, a gente vê que quando a gente olha para a genealogia desses homens, a vida é algo que é uma grande bênção vinda de Deus. Infelizmente hoje as pessoas não dão tanto valor à vida quanto deveriam dar. Claro que hoje, até a própria Bíblia diz que nós não vivemos mais os 900, 800 anos que esses homens viveram. A Bíblia diz que hoje passou de 70, 80 em fala de canseira. Mas será que a vida hoje ela também não é algo muito importante no nosso dia a dia? Será que nós não devemos dar essa devida importância a algo que é tão precioso que Deus nos deu? Porque quando nós olhamos Deus fazendo todas as coisas, a gente vê que durante 6 dias lá, 5 dias, Deus ia fazendo as coisas e viu que tudo era muito bom. Deus criou os animais, os animais que estão debaixo do mar, os animais que estão sobre a terra, os animais que voam, e a gente vê que tudo ali, a mão de Deus fazendo a coisa perfeita. Mas quando ele faz o homem, ele faz com uma característica muito diferente dos outros. Deus, ao dar vida, o texto lá narra que ele juntou o pó da terra, juntando o pó da terra, depois ele ter colocado aquilo, ele soprou o fôlego de vida no homem. Então quando a gente fala a respeito de vida, e o texto aqui fala muito a respeito, viveu tantos anos, teve filhos e continuou vivendo tantos anos, mostra a bênção da vida, porque o homem ele foi criado diferente dos animais. Ou seja, o ser humano ele deve viver a sua vida de forma plena. E o que é viver de forma plena? É viver cada dia, curtir cada dia. E é triste quando a gente olha nos nossos dias de hoje, a gente vê pessoas que não dão tanto valor à vida e acabam se matando por causa de drogas, se matando por causa de álcool e muitos até tirando a própria vida. Veja como é fantástico a gente olhar o texto e ver Deus dizendo, viveu fulano, vamos aqui, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, e a sua semelhança. E depois ele diz, viveu ainda Adão 800 anos e teve filhos e filhas. É claro que o texto aqui não vai falar isso para a gente, mas se a gente parar um pouquinho e analisar, provavelmente ele viveu 830 anos, 800 anos depois que teve o primeiro filho, aí, e a gente vai ver que provavelmente ele teve os seus problemas também. Não foi uma vida só de alegria. Mas o texto mostra que ele viveu todo esse tempo. Ou seja, a bênção da vida. Quando a gente para pensar, desde que um bebê ele é fecundado, desde que um óvulo é fecundado, se torna um embrião. O processo do crescimento, o processo da vida sendo gerada dentro de uma mulher. A junção de 2 gametas e ali a vida aparecendo. E hoje é algo que se dá tão pouca importância. Hoje se tira a vida de pessoas por muito pouco. Hoje a vida deixou de ter a importância que talvez tinha nos tempos passados. Claro que nós queremos viver cada dia mais, de uma forma boa, de uma forma produtiva, porém parece que a vida ela perdeu um pouco o sentido. Hoje não se olha mais para a vida como ela deveria ser olhada. Será que nós paramos para pensar que quando nós começamos a escrever um pouco, se formos escrever um pouco a respeito da nossa vida, o quanto que o tamanho do livro que poderia surgir, desde quando nós começamos a ter noção de que éramos gente,
É o famoso ditado, desde que me conheço por gente, tudo que você passou, talvez você esteja ainda no começo da sua vida, com pouca idade, alguns que nos ouvem já no meio da idade, aí, né, e outros já na melhor idade, como dizem, né, que é depois dos 40, depois dos 50. Qual a ênfase que nós temos dado a respeito dessa bênção que Deus nos deu, que é a vida? E não só nos dá a vida, né? Você perceba uma coisa, quando nós falamos a respeito do ser humano e do animal, ambos foi Deus que deu a vida. Porém, somente o ser humano ele tem algumas características que ele, por exemplo, ele pode adorar a natureza, vislumbrar a natureza que foi Deus que criou. Porque nenhum animal pode vislumbrar a natureza como o ser humano, que pode ver a boa mão de Deus ali em cada detalhe. Quando você passa numa bela estrada e você vê aquela grande paisagem e é como se fosse aquilo pintado à mão por um Deus grande, maravilhoso. E aqui o texto diz que esses homens, eles viveram, tiveram suas famílias, depois eles continuaram vivendo, tiveram anos e anos de vida, né? Mostrando a importância que é a bênção, que é essa bênção da vida, né? O homem, o ser humano, homem e mulher, são os únicos que podem ter percepção das coisas criadas. Imaginem se esses homens aqui fossem escrever um livro cada um a respeito de suas vidas. O quanto que não daria, o conteúdo que isso não teria, né? Então, olhando para a genealogia, nós às vezes passamos despercebido por ser um texto cansativo de se ler, porém a gente começa a ver a intensidade como Deus escreve que esses homens viveram. Viveram um certo tempo, depois deram vida a outras vidas, né? O texto vai dizer, todos eles, viveu tantos anos e gerou um filho. E depois que gerou esse filho, teve mais tantos anos de vida e gerou filhos e filhas. Eu, quando olho para algumas famílias, grandes famílias já, com 3, 4 gerações de pessoas, que às vezes ainda estão as 3, 4 gerações representadas vivas ainda, eu fico olhando e fico pensando, que maravilha que deve ser para aquela pessoa que é a mais velha, olhar e ver tudo aquilo que foi feito e que partiu através dela. Uma matriarca, por exemplo, um patriarca, né? E, infelizmente, muitas vezes a gente só vai dar valor a essa bênção da vida quando às vezes a gente vê que a pessoa perdeu a vida. Às vezes quando você vê um ente querido que perde a vida e você fica parado do lado do caixão ou do lado de uma sepultura e fica pensando, qual o sentido dessa vida? Para que serviu tudo isso? Mas quando nós olhamos e comparamos um pouquinho para pensar naquela pessoa que deixou a vida, né? Agora não está mais viva, você começa a pensar e ver o quanto que ficou de tudo aquilo que ele fez. Claro, hoje não temos mais um relato de viver os 700, 800 anos, mas às vezes uma pessoa que viveu os seus 80 anos, e a gente começa a olhar e ver os filhos que ficaram, os netos que ficaram, os bisnetos que ficaram, e a gente vê a preciosidade da vida. Se a gente não dá valor à vida, a gente não pode imensurar o que é a gente poder gerar uma vida, né? E o próprio Jesus, ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, às vezes nós passamos por um texto e não nos atentamos à grandeza, à riqueza de que o texto nos traz. E uma das bênçãos que nós podemos ver então aqui é a bênção da vida, né? É a primeira, né? É onde nós podemos montar a nossa história, onde tudo começa e de certa forma tem um fim, ou não, porque ficam as lembranças, ficam as coisas boas que se passaram. Mas uma segunda bênção que a gente pode olhar nesse texto e ver que o homem, ele era criado, quando criado por Deus, ele viveu, depois de um determinado tempo, ele teve uma família. Todos eles anunciam aqui. Por exemplo, Adão fala que Adão viveu, teve 7, depois viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos eles tiveram um tempo de vida e depois tiveram uma família. Outra coisa que vem se perdendo dentro da nossa existência e dentro dos nossos tempos é a questão de família. E percebam que aqui no primeiro versículo,
quando diz: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou homem à sua semelhança, a semelhança de Deus os fez, homem e mulher os criou e os abençoou. Hoje o ser humano está tentando fazer a coisa de um jeito que a família está correndo risco de extinção. Porque o texto aqui, Deus criou homem e mulher. E hoje a gente vê algumas famílias constituídas de uma forma que não é da forma como Deus fez. Eu acho fantástico a forma como a gente, olhando para o texto, Deus mostra que eles viveram tantos anos, geraram filhos e filhas, ou seja, claro que aqui se trata também do livro do princípio, então provavelmente uma quantidade enorme de filhos e filhas foram gerados aqui para que o mundo fosse povoado, né? Mas quando nós olhamos para a nossa família, nós olhamos para a nossa vida e olhamos para a família que nós constituímos, né? A gente poder ver um filho que eu costumo dizer que é um pedaço de mim com vontade própria. E veja que a família ela é tão importante que quando nós olhamos para os nossos filhos, nós podemos dizer que nós eternizamos um pouco de nós nos nossos filhos. Porque se você olhar para você, você vai ver que você tem um pouco do seu pai, um pouco da sua mãe, às vezes um pouco do seu avô, um pouco da sua avó. E veja que a primeira bênção, ela fala um pouco da nossa história. A segunda bênção, ela vai falar da questão social. E é triste quando nós vemos hoje, por exemplo, casais que, ao adquirirem o matrimônio, a primeira coisa que eles tomam a decisão é: nós não teremos mais, nós não teremos filhos. Como é que vai ficar? Vai morrer por ali? Vai parar por ali? Como é que vai dar continuidade àquela família? Como que vai dar continuidade àquela história? Voltando a falar aí dos matriarcas, dos patriarcas, né? Das matriarcas, dos patriarcas, como deve ser bom você poder olhar para uma grande família e ter aquele desejo, aquela ideia de dever cumprido. Deve ser muito triste você chegar a uma certa idade e ver que ali a sua família está morreu em você, parou. E como que a Bíblia ela dá ênfase à família, né? O que nós lemos lá no livro de Salmos, Salmo 128? Vamos voltar um pouquinho lá, fala a respeito do homem que é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, o trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, tudo irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Aqui mostra a bem-aventurança. Se nós olharmos o Salmo de número 27, né, quando fala que todo bem procede de Deus, herança do Senhor são os filhos, os frutos do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Triste nós olharmos e vermos famílias que estão morrendo porque não têm dado continuidade àquilo que Deus colocou na vida, que é essa questão da família, né? E quando a gente olha, por exemplo, hoje, pais deixando seus filhos viverem sem referência. Hoje filhos são criados aí de qualquer forma, filhos são criados soltos, sem nenhuma regra. E como é triste, às vezes nós olharmos e vemos famílias que estão se perdendo exatamente por falta de uma referência. A palavra de Deus aqui nos mostra que eles geraram filhos e filhas, tiveram muitos anos, geraram filhos e filhas. Uma bênção de Deus, família. Constituir uma família, dar continuidade a uma família. Nós, quando temos uma família, nós passamos aos nossos filhos o que nós herdamos, para que eles possam passar aos nossos netos, aos nossos bisnetos, aos nossos sucessores.
famílias que têm nomes aí que perpetuam por séculos e séculos. Bênção de Deus, questão da vida que Ele nos deu, questão da família. Questão da família falando no ambiente social, questão da vida falando dentro do ambiente histórico. Mas nós podemos ver também, com exceção de um personagem aqui que foi dito nesse texto, uma terceira bênção, e talvez você possa não enxergar isso como uma bênção, mas é uma bênção de Deus. O texto nos diz o seguinte, vamos pegar aí um personagem aleatório, que todos eles, com exceção de um, não passou por isso. Por exemplo, Cainã viveu 70 anos, versículo 12, e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Então a gente vê aqui a questão da vida no versículo 12, questão da família no versículo 13, e todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Mas espera aí, pastor, só está falando que a morte é uma bênção? Sim, a morte é uma bênção. A morte é uma bênção porque, na realidade, a morte ela entra na humanidade depois da queda. Ou seja, a morte, podemos dizer assim, a grosso modo, que a morte é a degradação da vida. Esses dias eu estava falando sobre morte e eu disse que quando a gente nasce, a gente já começa a morrer. Uma contagem regressiva. Não sei se vamos viver aí 70, 80, como a Bíblia diz, que é enfado e canseira, mas é uma contagem regressiva. E por que a morte ela é uma bênção? Se nós lembrarmos que os nossos primeiros pais, quando pecaram lá no Éden, o pecado entrou na vida do ser humano, porque desobedeceram a ordem de Deus, a partir dali, então, o homem morreu, Como dizia a palavra de Deus lá, que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. A serpente então vai lá e dá uma meio-verdade, dizendo que não é bem assim, que eles não morreriam, mas ali se falava da morte espiritual, mas não somente da morte espiritual, também da morte física. Então imaginem vocês que a partir do momento que o homem e a mulher pecaram lá no Éden, Deus tirou eles do jardim e colocou lá 2 querubins com uma espada de fogo para que eles não pudessem voltar e comer a fruto da árvore da vida. Mas aonde entra a questão da morte ser uma bênção? Ainda não estou entendendo o que o senhor quer dizer, pastor. A morte é uma bênção, meu irmão, porque imagine se aquele casal que pecou lá no Éden tivessem acesso ao fruto da vida eterna, da árvore da vida, e eles comessem daquele fruto, uma vez que eles tinham morrido espiritualmente. Por que eu digo que a morte é uma bênção? Imagine você viver a partir dos seus 70, 80, ou seja qual for a idade, que a pessoa ela adquire uma enfermidade, e essa enfermidade a gente sabe que veio por causa do pecado. Imagine você viver eternamente degradando. Porque a gente nasce, cresce, tudo bonitinho, vai ficando, fica jovem, flor da idade, aí seus 20 anos, você que como eu já tem filhos de mais de 20, você vê que você já não é a mesma pessoa em relação ao seu filho de 20. Já tem coisa que seu filho de 20 faz que você não consegue fazer mais. E se você olhar para o seu pai que não tem mais os 50 que você tem, mas já tem 80, você vai ver que ele já não consegue fazer muita coisa que você faz. Agora imagine você se nós ficássemos eternamente degradando por causa do pecado que entrou no mundo. Você viver eternamente, se for o caso, fazendo uma hemodiálise. Você viver eternamente envelhecendo, ficando cada vez mais velho, podemos dizer assim, pedindo para morrer e não morrendo. E por que a morte também, a gente pode dizer que ela é uma bênção? Porque a morte física, ela limita o nosso sofrimento. Agora, veja bem, nós estamos falando tudo isso
existe um detalhe. A morte é uma bênção para aquele que já conheceu Jesus na sua vida. Vocês lembram da pregação da semana passada? João 11, verso 25 e 26. Talvez você vá lembrar aí um pouquinho da pregação da semana passada. João 11, verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto? Por que a morte ela é uma bênção na nossa vida? Se bem que pode acontecer conosco como aconteceu com Enoque, né? Para Deus nada é impossível. Ou Jesus pode voltar antes e eu e você não passar pela morte. Porque quando nós morremos, é que na realidade nós começamos a viver plenamente. Porque o Senhor Jesus nos promete que Ele foi para nos preparar lugar. E também Ele nos diz, como diz o versículo aqui, que Ele venceu a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, para que nós possamos viver eternamente, mas aí a gente vai falar de uma vida diferente da que nós temos hoje. Porque, sinceramente, meu irmão, eu não quero viver eternamente do jeito que eu vivo hoje. Eu quero viver eternamente na plenitude de Cristo. Então, nesse sentido, a morte para mim ela é uma bênção. Porque ela vai limitar o meu sofrimento. Hoje eu tenho 50, amanhã eu posso ter 60, 70, 80 e eu não sei o que me espera pela frente. Mas, de acordo com a natureza, aí, a gente sabe que a própria Bíblia diz que é enfado e canseira. Então nós não podemos enxergar a morte como uma maldição. Nós devemos enxergar a morte como uma bênção. Porque ela nos aproxima mais de Cristo. Ela nos mostra que do outro lado teremos algo muito melhor. Nós só podemos ver estas bênçãos através do temor de Deus. Eu não sei o quanto você já parou para pensar que a sua vida é uma bênção. Você viver é uma bênção. Que Deus ter escolhido você lá entre milhões de espermatozoides e um óvulo, você foi escolhido para que houvesse a fecundação e você viesse a nascer e Deus te desse o fôlego de vida. Você já parou para pensar na bênção que é a vida que Deus te deu? Entre muitos, né? Aí nós não vamos entrar no caso da predestinação, né? Mas entre muitos você foi o escolhido para nascer. E aí você nasceu. E você viveu, você está vivendo. Talvez tenha lá os percalços, os altos, os baixos, mas a vida é uma bênção. O motivo de você estar vivo é uma bênção. O motivo de Deus te dar a oportunidade de você poder louvá-lo, poder cantar louvores ao Senhor, poder cultuá-lo, isso é uma bênção. Porque viver fora disso não é vida. Então, aí eu não sei se a vida vem a ser uma bênção. Mas para aquele que teme a Deus, viver é uma bênção. Você já parou para pensar que a sua família é uma bênção? Você pode ter as dificuldades, talvez problemas, algumas coisas aconteçam, mas a sua família é uma bênção. Eu todo dia dou graças a Deus quando eu levanto, olho, vejo minha esposa do meu lado, eu levanto e vejo meu filho deitado na cama dele. Bênção de Deus na minha vida. Bênção de Deus. E eu, dentro da ordem das coisas, né, vamos dizer assim, eu não vejo a hora de pegar um neto no colo. Deve ser uma coisa maravilhosa. Bênção de Deus, família. Agora, bênção de Deus também eu tenho a certeza que o dia que eu morrer, eu tenho algo garantido para mim lá na frente. O dia que eu morrer, a morte não me limita. A morte ela vai me dar alívio de alguns sofrimentos, se for o caso de uma doença. Veja bem, não estamos fazendo nenhuma apologia à morte aqui, pelo amor de Deus, meus irmãos. Não vai falar que o pastor está fazendo apologia à morte. Não é isso. Mas a morte nos aproxima de Cristo. Tanto que tinha um professor no seminário que ele dizia para a gente o seguinte, marcou bastante para mim o que ele disse.
Fala, às vezes quando nós temos um ente querido, que nós sabemos que ele tem Jesus no coração, que é um crente, e essa pessoa está sofrendo, está definhando, a gente fica pedindo para que Deus não leve essa pessoa. Egoísmo, porque quando a pessoa ela vier a morrer, ela vai descansar desse sofrimento que ela tem aqui e passar por um lugar muito melhor. Eu estive pensando muito isso essa semana. Essa semana bateu uma saudade do meu pai, mas uma saudade dele. Eu passei em frente à casa onde a gente morava e foi a mesma coisa que eu vi ele no portão. Mas me veio na mente quando eu olhei a última noite que ele estava vivo. Estava sofrendo demais. E a minha oração era, Pai, não permita que meu pai sofra desse jeito. E a gente poder ter a certeza de que a morte não venceu. De que a morte foi uma bênção para ele, porque ele parou de sofrer. E onde ele está é muito melhor do que onde eu estou, do que onde nós estamos. Poder ter essa certeza de que porque o nosso Senhor venceu a morte, nós um dia iremos vencer também. Porque se Jesus venceu a morte, Ele me fará vencer a morte também. Então a morte física, para nós, ele é uma bênção. Terrível seria uma morte espiritual. Mas uma morte física, assim como esses homens que narram o texto aqui de Gênesis, mostra que eles viveram, ou seja, nasceram, viveram algum tempo, criaram família, tiveram uma vida abundante com a sua família e depois morreram. A lei da natureza. Mas a Bíblia narra que homens que foram escolhidos por Deus, homens que tiveram ali o seu lugarzinho garantido, fizeram tudo o que a lei da natureza pede. Viveram, tiveram suas famílias, foram felizes com elas e depois morreram. Com exceção de Enoque, que foi, Deus o tomou para si. Viveu 365 anos, depois Deus tomou ele para si. Eu creio que não vai ser o nosso caso, nós não passarmos pela morte, a menos que Jesus volte antes. Mas você já parou para pensar na bênção que Deus te deu, da vida, da família e de poder vencer a morte? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que a vida é para ser vivida. Que Deus abençoe a sua família. Família é para ser vivida, é para ser curtida. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje na sua família. Você não sabe se amanhã você vai poder fazer. Viva com mais intensidade essa família que Deus te deu. Isso é muito bom, isso é muito perfeito. Você poder ver a imagem e semelhança de Deus que partiu de você também. E dê graças a Deus, porque se um dia você vier a morrer, você tem a certeza de que Jesus venceu a morte e você vai vencer junto com Ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crê nisto? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Graças a Deus pela palavra dele que nos permite meditar em coisas que às vezes parecem coisas tão simples, escritas, e a gente passa os nossos olhos e não se atenta às bênçãos de Deus. Deus é tão bom, meu irmão. Deus é tão bom que o dia que Ele te criou, Ele já sabia tudo o que ia acontecer na sua vida. E mesmo assim Ele proporcionou coisas maravilhosas para você. O viver, o ter uma família e o poder morrer nele. Que você possa ter uma vida abundante, de muitos e muitos anos. Mas, mais uma vez estou dizendo, não estamos fazendo apologia a nenhuma morte. Mas se vier a acontecer, dê graças a Ele. Porque Ele te garante que você vai vencer a morte assim como Ele venceu. A menos que você não tenha Ele como o grande eu sou da sua vida. Fazendo aí uma alusão ao que nós falamos a semana passada. Até a semana que vem, se Deus quiser, teremos uma semana abençoada e domingo que vem a gente vai estar junto novamente para louvar e engrandecer esse nosso Deus. Vamos orar? Pai amado, nós lhe somos gratos, ó Deus, porque o Senhor, através da sua palavra, Senhor, através da leitura que fazemos da tua palavra, o Senhor nos mostra
coisas maravilhosas, ó Deus, bênçãos que o Senhor nos dá, mesmo não sendo merecedores, ó Deus, a bênção da vida, ó Deus, muito obrigado porque nós podemos cada dia, ó Pai, acordar e ver que estamos respirando, ó Deus. Muito obrigado por o Senhor ter preservado a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela família que o Senhor nos deu, ó Deus. Muito obrigado pelos nossos pais, pelos nossos filhos, por aqueles que têm netos, ó Pai, bisnetos. Muito obrigado pelas nossas gerações, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor um dia permitiu que nós tivéssemos uma história, ó Pai. Mas também queremos lhe agradecer, ó Deus. Lhe agradecer porque um dia o Senhor preparou para nós a morte. Não sabemos o dia que será, ó Pai. Porque como já dissemos aqui, ó Pai, a morte muitas vezes nos é traumatizante. Mas a nossa gratidão, ó Pai, é a certeza de que uma vez vivendo de acordo com a Tua vontade, ó Pai, nós teremos um lugar muito garantido no dia que morremos, ó Deus, porque a morte não nos vencerá, porque não venceu o nosso Salvador, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos, muito obrigado por essa certeza, ó Pai. E se tem alguém que nos ouve, que está nos assistindo, que faz parte do nosso dia a dia, ó Pai, que ainda não tem essa convicção, ó Pai, da bênção que é ter Jesus na sua vida, e as garantias que isso nos traz, inclusive a bênção de uma morte, ó Deus. Que essa pessoa possa realmente tomar a decisão certa e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Senhor. Pedimos por essa semana que vamos iniciar. Guarda-nos sob a Tua proteção e que nós possamos a semana que vem estar mais uma vez reunidos, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.